sei, cansa. Quem morre ao fim do mês, nossa grana ou nossa esperança. Delírio é equilíbrio entre nosso martírio e nossa fé. Foi foda contar migalha nos escombros, lona preta, escadas inchadas no ombro e nada vim, nada enfim, recria sozinho, com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias. Sonho imundo, só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. Tipo David Blaine, a mãe assume, o pai some de costume. No máximo é um sobrenome, sou terror, eu sou Tony. Esses boy conhecem mais, nós conhecem a fome. Então, cerra os punhos, sorria, jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia. Às vezes não tem motivos pra ser. Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda. Mas eu sei que vai, que sonho te traz coisas que te faz. Olá, o pessoal que vai chegando. Vão deixando um likezinho aqui, compartilhando nossa live. Então, pessoal, boa tarde. Hoje resolvemos fazer nossa live aqui num horário mais no meio do dia, porque ela tem um... Tá todo mundo aí? Ficou meio travada aqui a Lari, o Alisson. Ah, então, ok. Tava meio travada a tela. Então, resolvemos fazer a nossa live aqui num horário um pouco diferente, mais no meio do dia, por conta que é difícil tu pautar o tema do dia se tu não faz, se tu deixa para fazer no final da noite, né? Então, resolvemos fazer no meio do dia, porque hoje, nesse momento histórico que a gente vive, que é um momento onde o campo conservador tenta fazer um revisionismo histórico, é fundamental que a gente dispute o simbolismo do 13 de maio. Infelizmente, hoje no Brasil, nós temos aí à frente da Fundação Palmares um presidente, um homem negro, comprometido com uma agenda fascista, né? Que reafirma que a escravidão não foi ruim, que afirma que, que a data que os negros deveriam comemorar da sua luta deveria ser o 13 de maio e não o 20 de novembro, né? Porque a nossa líder, nossa grande inspiração é a Princesa Isabel e não o Zumbi dos Palmares. Enfim, absurdos como esses são coisas que se tornaram rotineira nós ouvirmos em 2020 por parte do governo federal. E aí cabe a nós, lutadores e lutadoras sociais, podermos, né, contrapor esse revisionismo histórico na sociedade e nos nossos lugares de atuação, seja na academia, seja nos nossos locais de profissão, seja no movimento social. E aí nós resolvemos, então, fazer da nossa página aqui, que é um espaço que nós estamos fazendo vários debates, um espaço de intensa reflexão. Hoje, nesse 13 de maio, uma reflexão do porquê que nós não comemoramos o 13 de maio. Explicitar um pouco para a população, um pouco o que é isso, né? E para estar aqui conosco, o Simba aqui, meu cachorrinho, que interagir na live. Então, para nós podermos conversar um pouco sobre isso, nós convidamos aqui a Larice Moraes e o Alisson Alexandre. Ambos fazem parte do projeto Afroativos. Muito bom dia, pessoal. Deixa eu abrir aqui os microfones. Opa, boa tarde. Vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Então, gente, antes da gente iniciar assim, mais para a couve do nosso debate, queria que vocês contassem para a galera que está nos assistindo, que está chegando aqui, o que é o projeto Afroativos, né, qual é a sua significância, de onde vocês vêm. A Larissa é professora, né, que vocês nos contem um pouco. Posso, Sora? Pode, deve. Então, meu nome é Alisson, eu era aluno da Escola Saint-Hilaire, e o projeto Afroativos é nada mais, nada menos do que um grupo que luta contra o preconceito e o racismo em forma geral. A gente se iniciou no ano de 2017 a partir de um trabalho que a Sra. Larissa tinha feito, onde os alunos tinham que dizer o que estava bom, o que estava ruim, o que podia, o que precisava melhorar. E eles tinham que escrever relatos. E de muitos relatos, o que mais chamou a atenção foi da aluna Caroline, que com 10 anos escreveu a seguinte carta: quando eu falo cabelo, eu fico com um aperto no coração. Isso não me entra, eu não consigo acreditar que isso me machuca muito. Daí ela termina fazendo uma pergunta, dizendo: o que tem meu cabelo
Eu não sei mesmo. Nesse dia, a Gine, que estava fazendo monitoria na escola, decidiu falar com a turma, porque isso já tinha acontecido com ela e com mais outras pessoas antes dela, da idade dela, mais velhas e mais novas. E ela pensou, quantas mais de mim vão precisar passar por isso até que isso se acabe? Falou, turma, a conversa deu muito certo, tanto que um dia depois a Caroline foi pra escola com uma parte do cabelo solto e todo mundo elogiando na sala de aula. Nossa, tu tá linda, tu tem que vir assim sempre. Tu, nossa, que cabelo lindo. E chegou a hora do recreio. Infelizmente, ela teve que sair daquele ambiente confortável com amigos dela para ir pro colégio, pro recreio, ter que interagir com mais pessoas. Nisso, ela ouviu piadas sobre o cabelo dela, risos, e depois que ela voltou para aula, ela não disse nada. Quem disse foram outros dois alunos que estavam seguindo ela no dia para ver se ia acontecer alguma coisa, se ela ia ter problemas ou não, e falaram da forma mais amigável possível. Sora, a gente vai bater nele, Sora, a gente tem que resolver isso, Sora, senão quantas mais vão ter que passar por isso que ela passou? Sora, a gente tem que fazer alguma coisa. E a Sora falou, não, não é bem assim. A gente pode resolver isso, mas sem a violência. E foi aí que se iniciou o projeto. E a frase solte o cabelo, prenda o preconceito é exatamente o que a gente quer passar para as pessoas. Não é nosso cabelo, nossa cultura, nossa raiz que tem que estar escondida. O que tem que estar escondido é o preconceito, a intolerância e o racismo das pessoas. Conforme isso, todas as atividades que a gente fazia dentro da escola eram estavam sendo fotografadas. E conforme isso, a Sara criou uma página no Facebook e começou a postar. E assim foi. Daí ia postando de pouco em pouco e outros educadores da rede pública iam vendo e falando e perguntando se a gente podia ir na escola fazer palestra, fazer uma interação com os alunos. E assim foi indo de pouco em pouco, até que um simples ato como posso dizer, de acolhimento, não sei se eu posso descrever assim, mas de acolhimento para uma aluna acabou se expandindo muito mais do que a gente esperava. Bom, eu acho que eu vou me aposentar. Maravilhoso. Aposentar, né? Não preciso. É justamente, né, complementando o que o Alisson, de forma brilhante, né, explicou. O Afroativos, ele surgiu, então, dessa demanda de sala de aula. E o interessante é que essa era uma turma de 4º ano, onde a maior parte dos alunos não eram negros, mas havia um trabalho, né, porque anteriormente eles eram uma turma que não se enxergava como grupo, as agressões físicas, agressões verbais eram rotineiras, e aí ele pediu um socorro para a nossa supervisão pedagógica, assim, gente, o que eu posso fazer? A turma está bem difícil e tal, né? Eram 19 meninos e 9 meninas na turma. E a gente pensa, mas as meninas, né, são mais tranquilas. As meninas faziam frente a esses 19 meninos. Então, isso começou a gerar essa inquietação, esse incômodo, né? Poxa vida, eu não quero apagar incêndio, eu quero dar aulas, eu quero ter um ambiente favorável, né? A essa construção do conhecimento. E, brilhantemente, a supervisão prontamente começou a pontuar e pensar em formas para que a gente mudasse esse cenário, e foi o que aconteceu. Nós começamos com uma palestra muito bacana do Juliano, da Guarda Municipal, que chama Dois Caminhos e uma Escolha, e depois uma série de atividades que culminaram isso, assim, rodas de conversa, filmes, contações de história, e isso deu tão certo que nós atingimos esse objetivo, né? Eles realmente criaram essa unidade, e eu, percebendo isso, pedi para que fizessem uma avaliação, né, dessa caminhada até o presente momento, e para dali ter uma noção, né, de quais seriam os próximos passos. E vários relatos
fortíssimos eu tive nesse dia, e o da Carolyn chamou minha atenção pelo fato de que, obviamente, sou uma mulher negra, com a pele clara, claríssima, sou muito consciente do meu privilégio, e é importante a gente falar também sobre essa questão do privilégio, e passei na minha infância como criança bolsista em escola particular, pelas mesmas angústias, né, que eu li na carta da Carolyn, e eu já não sou criança há algum tempo, e essas mesmas situações continuam acontecendo. Eu disse, poxa vida, né? E essa história que corajosamente a Carolyn colocou nessa carta, conseguiu traduzir esse sentimento nessa carta, aos 10 anos, era uma consciência, era uma ideia que eu não tinha na idade dela, tanto que passei a minha vida correndo atrás de um padrão, né, querendo me encaixar nesses padrões sociais que nós sabemos muito bem que são extremamente embranquecidos, né? E o pontapé inicial foi a iniciativa da Gini, essa aluna que resolveu parar tudo e conversar com a turma e contar a própria história, e ela desencadeou todo esse movimento, né? Porque nós, na cobrança desses alunos, como a Alisson disse, de a gente vai pegar eles, a gente não aguenta mais isso e tal, a gente começou a pensar em maneiras, né? E uma grande amiga, que é psicóloga, que é professora aposentada já da rede municipal, me enviou uma imagem. Ela disse, olha, Larissa, olha que bacana para trabalhar com os teus alunos, né? Sobre tudo que está acontecendo. E era essa menina com o Black Power, e dentro do Black Power estava escrito, solte o cabelo e prenda o preconceito. Eu disse, é isso, né? É exatamente isso que nós vamos fazer. E começamos a campanha, e como o Alisson disse, ela tomou uma proporção muito maior do que nós imaginávamos. Hoje o Afroativos ele é uma referência dentro do país e fora também. O trabalho, né, alcançou essa projeção internacional, que muito nos orgulha, porque é um projeto feito dentro da escola pública, com crianças, adolescentes da periferia, e que inspira iniciativas em outras partes. E eu não sei, Alisson, se você quer explicar por que nós somos afroativos, né? Acho que é legal. O nome Afroativos é exatamente isso. Nós somos afroativos. No caso, não adianta a gente se indignar com a nossa história e não fazer nada a respeito. A gente tem que fazer alguma coisa para que as mudanças aconteçam. E é exatamente isso. Afroativos. Isso aí. Muito Então, bem, muito bem. Para quem está chegando agora, gente, nós estamos aqui recebendo o Alisson Alexandre, a Larissa Moraes, né? Eles fazem parte do projeto Afroativos, eles estavam aqui nos explicando um pouco a história linda de onde surgiu o projeto. Eu acho, gente, que o relato de vocês, assim, dessa trajetória do projeto, ela mostra bem os reflexos do racismo estrutural, né, na nossa sociedade, assim, de como ele se dá da forma no microespaço e no macroespaço. Quando a gente fala em racismo estrutural, a gente fala do porquê que no Brasil 77% dos jovens assassinados são negros, né? Do porquê que nós temos no mundo do trabalho uma disparidade de oportunidades e de reconhecimento salarial, né? Mas também é importante a gente colocar também os reflexos que ele tem nas nossas micro-relações, nos nossos microespaços sociais, né? E o ambiente escolar, né, talvez seja para um jovem, uma criança negra, o primeiro espaço a se defrontar com o racismo, né? Todos nós, ao chegar no ciclo escolar, nós nos deparamos exatamente com isso, com questionamentos sobre o nosso cabelo, com questionamentos sobre o nosso nariz, sobre a nossa boca, sobre toda a nossa pele, né, sobre o nosso corpo, sobre a nossa religião, né? Quantas e quantas crianças são questionadas nas suas escolas o exercício, né, do seu culto religioso. Então, assim, a escola como primeiro espaço de sociabilização, ele é o primeiro espaço onde nós nos defrontamos, né, nos confrontamos com os limites do racismo no nosso país e passamos a compreender um pouco do que isso significa. E projetos como o de vocês, falo isso no sentido de parabenizar, assim, ele é muito importante, né? Primeiro porque nós temos no Brasil uma aplicação, não temos, na verdade, no ensino básico, uma aplicação da lei
10.639, né? Para quem não conhece, é a lei que obriga, né, que o ensino básico, que todos os níveis de ensino tenham a história e cultura africana em seus currículos, né? Mas isso não se reflete de verdade, né? E hoje, sobre o Ministério da Educação, sobre a orientação desse Van Traub aí, um cara boçal, né? Obviamente não temos perspectivas de ter um avanço mais consistente sobre isso, né? Então, bom, qual é o espaço em uma escola eurocêntrica, nós ainda aqui falando em nível de Rio Grande do Sul, do sul do país, numa região, né, onde é exaltada a colonização italiana e alemã, que momento que as nossas crianças vão ter numa escola, né, no seu primeiro social, de acolhimento e de reflexão sobre a sua cultura. Então, assim, a importância de projetos como esses é exatamente isso, conseguir fortalecer, porque isso, inclusive, a Larissa, que é professora, vai poder falar melhor do que eu, obviamente, sobre isso, mas isso, inclusive, Lari, é uma questão muito fundamental de evasão escolar. O não reconhecimento, o não pertencimento, né? Passo para Com ti. certeza. Então, sobre essa questão de trazermos para o currículo e a tristeza, né, de ter que haver uma lei para que, né, para que a nossa história seja contada, para que se garanta, né, a continuidade dessa história. E aí entramos num outro problema, que é a maneira equivocada, né, com que as questões das relações étnico-raciais são tratadas dentro das escolas. Primeiro, falamos em Lei 10.639, que, né, traz a questão da história da cultura africana e afro-brasileira, e a lei em vigor hoje é a 11.645, né, a 10.639 é de 2003, e a 11.645 de 2008, que acrescenta também a questão da história da cultura indígena. Então, a gente começa a pensar, né, de que forma a gente vê isso dentro das escolas? De que maneira a gente vê isso dentro do currículo? Normalmente, essas leis acabam sendo contempladas em datas comemorativas. E algo que costumo sempre dizer, né, quando a gente vai fazer as nossas oficinas e palestras, nós somos negros todos os dias do ano, não somos negros apenas nessas datas comemorativas. E essa sensação de pertencimento, essa sensação de orgulho da própria história, é a proposta, é o eixo principal do Afroativos, que é, na sua essência, um grupo de estudos, e é importante também ressaltar essa relevância de sermos um grupo de estudos, né? De exaltarmos a questão da intelectualidade negra. Por quê? Normalmente, quando entram em contato pela página, ou alguém indica, nossa, veio aqui um projeto maravilhoso, chama Afroativos e tal, as pessoas entram em contato, ficam curiosas e tal, querem saber. E a primeira pergunta que fazem é: vocês são um projeto de dança? Vocês são um grupo de dança? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer Vocês uma tocam roda de pagode? capoeira? Né? Vocês vão fazer o quê, afinal, né? Não que a nossa história, que a nossa cultura, que a nossa arte não seja extremamente potente, né? Que não seja extremamente importante, mas qual é a dificuldade de entender que pessoas negras são capazes, que produzem, né? E que têm toda essa potência intelectual aí, pouco divulgada, pouco difundida, pouco conhecida, infelizmente. E eu queria ler um trechinho desse livro aqui, da Chimamanda Ngozi Adichie, que é uma escritora nigeriana maravilhosa, e ela fala sobre essa questão, né, do perigo de uma história única. Esse livro é a adaptação de uma talk que ela fez, né, para o TED, falando justamente sobre o seguinte, sobre as histórias, né? As histórias importam. Muitas histórias importam. As histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada.
é exatamente essa proposta, né? Da gente ressignificar essa história e essa cultura para além do exótico, para além das datas comemorativas, e o nome desse processo nós chamamos de afrobetização. E por que afrobetizar, né? Assim como temos toda a questão do letramento, da alfabetização, lá, né, no início da vida escolar, toda essa noção, todo esse entendimento, essa leitura de mundo, por que quando o assunto é a nossa ancestralidade, a nossa história, nós a conhecemos por um ponto de vista extremamente eurocêntrico, né? Existe um provérbio africano que diz, né, que enquanto os leões não forem os protagonistas da narrativa, os caçadores sempre vão ser os heróis. Então, nós trazemos e aprofundamos essa questão da história e da cultura africana e afro-brasileira. E outro erro pontual, né, comum dentro dos espaços escolares, dentro dos espaços de ensino, é quando a história africana ela é trabalhada a partir da escravização, sendo que existe uma história anterior a isso, né? Nós não somos descendentes de escravizados, né? Nós somos descendentes de reis, de rainhas. Existiam reinos, existiam impérios em África. Então, é essa história que precisa ser contada dentro desses espaços. É importante que essas crianças se enxerguem, né? E que a gente consiga desenvolver de modo positivo, né? Porque é óbvio, como diz o Alisson, por favor, pode dar o teu relato de como é para ti dentro do ambiente escolar essa questão. Eu entrei no projeto exatamente por causa disso. Foi na época que eu comecei a deixar meu cabelo crescer também, que se eu tivesse algum problema, eu falaria com essa, porque eu via que ela fazia vários projetos dentro da escola e que envolviam a cultura afro. Então, se eu tivesse algum problema, eu falaria com ela. Outro motivo também de eu ter entrado foi que nas minhas aulas de história, sempre quando se referiam a pessoas negras, era sempre relacionado à escravidão, como se tudo tivesse começado ali naquela época. Eu lembro quando eu ouvi a palavra escravidão, negro, eu começava a me encolher na cadeira, porque de 20 e poucos alunos, eu era um dos poucos negros na sala de aula. Então, né? E quando eu entrei no projeto também eu tive uma outra visão de pessoas negras. Eu vi muitas pessoas negras sendo exaltadas ao invés de como eram mostradas nos livros de história, nas aulas de história. E conforme isso também eu comecei a ficar um pouco mais. Eu comecei a tomar um pouco mais à frente. O professor passava a matéria e eu perguntava por que a gente aprendia sobre aquilo. E não sobre os assuntos que eu aprendia no projeto. Isso é tudo com a professora Larissa. Imagina a bronca, né, Laura? Então, a gente arrumou aí. E que ano que tu está, né? Oi? Que ano que tu está? Agora eu tô no primeiro ano do ensino médio. Tá, e o Saint-Hilaire não tem ensino médio? Continua o Saint-Hilaire? Não, eu entrei em 2018 no projeto e saí ano passado do Saint-Hilaire. Eu ia iniciar as aulas esse ano, só que acabou tendo a quarentena por causa do coronavírus e tal. E qual colégio que tu foste? No Inácio Montanha. Ah, no Inácio. E é muito legal essa questão da continuidade e a gente falar sobre empoderamento aliado a conhecimento, não somente a estética. Porque quando esse empoderamento fica somente no raso, né? Apenas soltar o meu Black Power, usar uma roupa afro, sem conhecer minha história, isso vai acabando acaba não se sustentando, na verdade, né? E dentro dessa mesma proposta, o Alisson hoje trabalha, né? Faz uma caminhada que foi desenhada
através, né, do projeto, que é pautado também na questão dos valores civilizatórios afro-brasileiros, né, que traz a questão da oralidade, que traz a questão da coletividade, enfim, da ancestralidade, corporeidade. E o Alisson, quando iniciou no projeto, né, Alisson era um pouco tímido, assim, para falar em público, tinha um pouco de dificuldade. Um pouco. Né? Pode falar, pode falar. Eu era muito tímido, não conseguia falar em público e era um pouco difícil de me expressar, assim, em público grande. Só conseguia falar assim na roda de amigo que eu falava mais abertamente. Agora, se deixar, eu fico 2 dias seguidos falando. Eu me lembro que na primeira palestra que a Sora me chamou, eu não sabia onde era, mas a gente tava no carro assim, a gente foi indo, tá conversando, não percebi nada. Daí ô Sara, qual é a escola que a gente vai? Ah, esqueci o nome. E desde o dia anterior. Esqueci o nome deu. É, fui indo. Quando a gente tava quase chegando assim, eu perdi a história. O nome da escola não é Victor de Brito, dela, essa mesma. Daí eu fiquei. Gerei. Travei assim quando veio. Ô, Sara, ah! Daí eu fiquei muito nervoso que ela me chamasse pra falar. E eu daquele jeito, tipo, eu fiquei com medo de começar a gaguejar, de não conseguir falar. Daí eu fiquei encolhido na cadeira ali. Sabe quando a senhora passa assim, esconde o rosto pra não ser chamado? Eu tava muito assim. E nisso eu via que os meus 2 colegas, o Ellison Rafael e a Emily, que foram no dia, estavam muito mais soltos, porque eles já estavam acostumados a falar em público. Eles já eram os veteranos do projeto. Eles se expressavam assim de uma forma muito natural. E eu fui vendo, daí eu já me senti um pouco mais tranquilo, por ver meus colegas tomando a frente. E conforme eu fui indo, assim, eu fui indo em mais e mais. Conforme eu fui indo em mais apresentações, eu fui me soltando um pouco mais. E assim foi hoje, nos últimos agora, às vezes eu tomava a frente até antes mesmo da Sora, pra ver para ver qual foi a minha evolução. Isso mesmo. E Muito a importante. empresa onde o Alisson trabalha hoje, inclusive, né, é a empresa onde o dono dessa empresa nos viu no Prêmio Líderes e Vencedores da Federação e viu os alunos discursando, fazendo discurso de agradecimento na Assembleia Legislativa. E o Alisson foi um desses alunos que fez o discurso. O dono dessa empresa entrou em contato comigo, na época levei o Alisson, ele ainda não tinha idade, né, Alisson? E ele esperou um ano e entrou em contato comigo novamente, né? Ficou interessado e tal. E hoje, né, Alisson, essa nova caminhada também tem a ver com esse vínculo com o projeto. E falando sobre a questão da sala de aula, a gente pode disponibilizar depois o link, né, o PDF dele, porque inicialmente nós fizemos aqui. Nós fizemos ele virtual, né, porque tá espelhado. Não tínhamos a verba. Esse exemplar aqui foi a produção do programa Encontro que fez para nós. Né? Há um ano atrás estávamos dentro do programa Encontro falando justamente sobre esse trabalho, e ele é dividido em 3 partes, né? A primeira parte, qual foi o anseio de fazer esse trabalho também? Esses questionamentos dos alunos, né? De, poxa vida, por que eu só aprendo sobre a minha história, sobre a minha cultura dentro das aulas do projeto, dentro dos grupos de estudos? E aí, pensando, né, em que maneira a gente podia, daqui a pouco, porque tem pessoas que, poxa, eu não sei por onde começar, né? E é aí que vem também o nosso trabalho com formação de professores. E aí, né, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, né, são 12 alunos e 12 lugares que contam a história da presença negra dentro da cidade de Porto Alegre. Né? Então, a gente tem aqui a primeira parte, que é o local, com a pesquisa que esses alunos fizeram sobre o local. A segunda parte, que é o aluno fotografado neste local,
com o seu depoimento de como foi essa experiência. Tela, Lari, o calendário que daí, eu vou sair da tela, daí tu consegue aproximar um pouquinho mais da tela, o pessoal consegue enxergar o que está escrito. Sim. A gente disponibiliza também depois, não tem problema, a gente coloca lá na página de novo, sem problema nenhum. E a terceira parte do calendário traz uma pesquisa, uma vasta pesquisa que os alunos fizeram, mês a mês, de datas importantes para a nossa história, para a nossa cultura afro. E assim ele segue, né? O primeiro foi o Bará do Mercado, o segundo local escolhido foi o Quilombo dos Alpes, né? E aqui a Gine, né? A garota do mês de fevereiro, as datas, Praça do Tambor, estou passando rapidinho, né? Porque a gente vai disponibilizar o material depois. O Alisson, né? Depois ele pode falar como foi essa experiência. Quer ir falando enquanto eu vou passando, Alisson? Vou colocar ele aqui do lado, daí ele consegue fazer. Tá louca, eu faço tudo ao contrário. A ideia de ter feito o calendário surgiu a partir de uma reunião que a gente teve nos dias de encontro, onde a gente se perguntou o porquê que no nosso calendário do dia a dia nós não víamos datas comemorativas sobre a cultura africana. Era sempre datas religiosas e não que nos representasse. A gente falou, não, a gente precisa fazer uma limpa no calendário. Então a gente pesquisou de janeiro a dezembro, datas que eram importantes para a cultura negra, e essa foi a parte fácil. Depois a senhora falou, não, vocês não vão só passear, tá muito fácil. Daí a gente pegou, fez o nosso relato sobre aquele local que a gente fotografou. Como vocês podem ver, embaixo... Oh, senhora, volta por favor. Aí. Embaixo do mês... Aí. Não, aí tá bom. Embaixo do mês está o relato da pessoa. Depois vocês vão conseguir ver melhor no link que a gente disponibilizar. Mas tá o relato da pessoa sobre aquele local. E o meu local foi a Praça do Tambor. Onde eu escrevi que eu não sabia que pessoas eram enforcadas ali ao ar livre. No público, assim, pro público ver, aliás. E eu fiquei um pouco chocado, porque eu não sabia o motivo, não sabia nada sobre aquela praça, só sabia que tinha um tambor ali. E depois que a senhora explicou, e ainda mais que eu pesquisei, eu resolvi ir um pouco mais a fundo. E, para mim, tá sendo fotografado ali de um modo exaltado, é muito, muito diferente. Foi uma sensação muito boa que eu tive. E meus colegas também adoraram demais, demais ter fotografado e feito os relatos. Muito bonito o trabalho, assim, ficou muito legal. Essa é a ressignificação, né, da qual a gente fala, né? Trazer essa história, mas o que fazer com isso, né? Vamos ressignificar essa história. E esse é o calendário da Escola João 23, né? Foi feito um trabalho maravilhoso, vou mostrar só um pedacinho aqui. Com personalidades negras, né? E esses bustos aqui, eles foram feitos por alunos, né? Foi feita uma exposição e depois uma pesquisa também sobre várias personalidades negras, e ele foi inspirado no nosso calendário do Afroativos. Assim como o Afroativos, a iniciativa do calendário do Afroativos, inspirou pessoas em Portugal, em Angola. Em Angola, o jornal Nova Gazeta fez uma matéria chamada Na Capa, 3 páginas de conteúdo sobre um projeto que é feito na periferia de Porto Alegre, na capital da desigualdade racial, né? Então, legitimando o que a gente está fazendo aqui, e está sendo traduzido para espanhol no Chile. Na Argentina, a gente teve o relato de uma professora fantástica que ela está usando o calendário do Afroativos, apresentando para os seus alunos os locais dentro de Porto Alegre, essas datas, e acrescentando as datas importantes, né, para a cultura e para a história afro-argentina.
Então, as coisas foram tomando, fora no Brasil inteiro, né? Porque professores querendo fazer seus calendários, querendo dicas. A gente tem vários relatos também, né, Alisson? Pessoas querendo ajuda de como proceder em determinadas situações. Então, essa ressignificação é muito importante. E nós estarmos aqui hoje falando sobre o 13 de maio é importante, porque é uma data que não nos representa, nada nos foi dado, né? Houve todo um movimento abolicionista, a gente tem também a questão da pressão externa, né? A pressão da Inglaterra pelo fim da escravização. País a abolir a escravatura. Né? Foram mais de 300 anos de escravização para apenas 132 anos de abolição. E os dados, né, como tu já disseste no início da live, os dados que a gente tem, né, toda essa desigualdade que a gente tem hoje, ela é, sim, fruto de um projeto extremamente, né, quando a gente fala de racismo, e eu pergunto para alunos, pessoas nas nossas oficinas e palestras, as pessoas dizem que racismo é né, xingar, falar mal do cabelo, olhar com cara feia. E o racismo ele vai muito além disso, né? Ele é uma estrutura que impossibilita essa mobilidade social, né? Que impossibilita, que embarreira as oportunidades, que mata. Então a gente tem que começar a enxergar isso, e a escola é uma extensão da sociedade. Então, a gente tem que entender que, sim, há muito o que se fazer dentro da nossa escola, e eu gosto sempre de falar isso, porque já tem outros lugares, assim, tentando implementar esse modelo. É óbvio que se fosse somente um movimento da professora Larice dentro da escola com seus alunos, não teria tomado a força que tomou, né? Não teria tomado a proporção que tomou. Então, é importante falar que a direção abraça, que a supervisão, quando vai fazer a análise de livros para PNLD literário, livros, né, para aquisição da escola, eles sempre levam em consideração toda essa questão. E é muito legal porque o Afroativos hoje, ele é um grupo de estudos, nós iniciaríamos com um terceiro horário por uma demanda de ex-alunos, alunos da EJA, da nossa escola, também iniciaríamos com um grupo da noite, aberto à comunidade, e para esses alunos, né, que já saíram da escola e hoje são monitores do projeto, que é o caso do Alisson, né, monitor voluntário. E nós temos grupo de estudos de manhã, no contraturno, né, para os alunos da tarde, e à tarde para os alunos da manhã. Além disso, além dos 3 grupos de estudos, dessa agenda externa do Afroativos, a gente tem também dentro do currículo mais 10 turmas onde eu entro trabalhando, e aí tem as 2 turmas de jardim, que é muito legal esse trabalho ser feito ali, né, com os pequenininhos. Então, tem 2 turmas de jardim, mais 4 turmas de 4º ano e 4 turmas de 5º ano, onde semanalmente eu entro para trabalhar, para aplicar a Lei 10.639. Então, todo esse arranjo, toda essa luta para que se tenha carga horária, para que se ajuste esse horário. O mês de maio é um mês muito importante na nossa escola, não pelo 13 de maio, mas sim pelo 25 de maio, que é uma data pouco falada dentro dos espaços escolares, né, onde nós comemoramos o Dia de África. Então, hoje, ano passado, nós fizemos um concurso dentro da nossa escola, mas antes desse concurso, nós fizemos palestra para os nossos 1.200 alunos, manhã, tarde e noite, um horário organizado pela supervisão, né, com toda uma provocação para que as pessoas entendam, né, e o tema do concurso era o continente africano que a mídia não mostra, para que a gente pudesse mostrar uma outra cara, uma outra faceta, porque quando a gente fala em África dentro da sala de aula e pergunta o que vem à mente de vocês, relatos como miséria, escravidão, falta de água, falta de recursos, isso é muito normal. Eu ouvi uma aluna do 9º ano dizer que, para ela, a África era um lugar onde as pessoas andavam peladas e em torno da fogueira, né, para se aquecer. Então, a gente tem, né, que trazer essa questão da alfabetização e também atentar para essas outras questões. E voltando à questão da abolição, eu quero falar, antes que eu esqueça, porque eu estou acompanhando o tempo aqui,
de um outro movimento muito importante, tá, do coletivo Quilombelas. Elas me contataram essa semana falando, né, sobre o Te Vira Negrada, né, que é o 14 de maio. Ok, 13 de maio, assinado, vocês estão libertos, mas e aí? De que maneira isso foi feito? Né? De que forma essas pessoas foram jogadas à própria sorte? A gente teve uma série de leis anteriores, né, questionáveis também, a lei dos sexagenários, que também uma piada, né, porque a vida útil de um escravizado, na época, a gente sabe, né, qual era a expectativa de vida desse escravizado, e também, além de ter sido feito de forma excludente, não contemplando a inclusão dessas pessoas na sociedade, no mercado de trabalho, na educação, a gente teve o Código Penal, que começa o encarceramento em massa dessa população, criando leis que tornam crime tudo que é relacionado a essa cultura. Né? A gente tem ali a vadiagem, capoeiragem, a questão do curandeirismo. Né? Então, essas pessoas passam a ser criminalizadas, passam a ser presas, mortas, e isso se assemelha ainda muito ao que a gente vive na atualidade. Né? O Atlas da Violência 2019 saiu a cada 100 pessoas mortas, né, por homicídio dentro do nosso país, 75 são negras. Né? Então, essa taxa do desemprego, do encarceramento, ela tem cor. E aí fica o questionamento: se a população negra é a maior parte da população brasileira, né, por que essa maioria não se reflete nos espaços de poder e decisão? Onde estão essas pessoas? E o porquê dessas pessoas não estarem nesses espaços? Isso tem raízes históricas. E a partir do momento em que a gente provoca isso dentro de sala de aula, a gente provoca isso dentro do ambiente escolar, a gente começa a fazer as pessoas pensarem e se movimentarem para que essa estrutura mude. Ser afroativo é isso, né? É agir para que as mudanças elas ocorram. Isso que a Lara está falando é muito, muito, muito importante, assim, né? Nós não comemoramos o 13 de maio porque ele não é uma data que tem o que comemorar, né? Eu costumo dizer, Lara, que o que está em jogo pós-abolição é a condição de cidadania. E, de fato, os negros e negras do Brasil não têm uma cidadania plena, né? Porque nós não temos plena acesso à educação. Até 1937, a rede de ensino brasileira ela podia optar se aceitava ou não a entrada de negros. Bom, minha avó nasceu em 38. Né? Quando a minha avó me contava que ela foi alfabetizada com um professor particular, quando eu era pequena, eu pensava assim, nossa, a mãe da minha avó devia ter dinheiro, né? Porque ela tinha um professor só para ela. Né? Aí depois, né, a gente vai compreendendo que não, o Estado, mesmo pós-abolição, o Estado, trocou a mão de obra dos negros pela mão de obra dos brancos imigrantes europeus. 2, bem o que a Lari falava, começou uma política de criminalização da cultura negra, a criminalização do culto, da cultura, e a criminalização, uma política de genocídio, inclusive, dos homens negros. Né? 2, os senhores de engenho, aqueles que cometiam um crime mais de lesa humanidade, que é a escravidão, não foram totalmente desresponsabilizados, anistiados de qualquer responsabilidade. Então, eles não foram responsabilizados sobre o que eles fizeram, tampouco foram responsabilizados em que fariam a partir daquilo com seus escravos. Né? E também... e o Estado foi... Oi? Desculpa te interromper, senão eu acabo também esquecendo, mas pegando um gancho nisso, né? A questão das medidas de reparação, né? Só para fazer um complemento, é estranho falarmos, né? Falaste da questão dos imigrantes europeus. É muito importante a gente falar sobre isso, porque quando hoje a gente fala de ações afirmativas, de política de cotas, né? Os negros não são os primeiros cotistas desse país. Não. Se a gente parar para pensar, né? Nada, né, havia sido feito, e ainda é muito pouco, né, até então, para que se reparasse essa crueldade histórica
que se reflete na atualidade. E a questão também do 20 de novembro, né? Do porquê não o 13 de maio e sim o 20 de novembro. Se é para que nós exaltemos, sempre que nós possamos homenagear e termos uma data que nos represente, então que seja referente à morte de Zumbi dos Palmares, né? Já que não se sabe exatamente a data de nascimento, mas que seja referente à morte de Zumbi de Palmares, à resistência, porque as pessoas têm a ideia, a falsa ideia, de que a abolição foi algo dado, concedido por bondade de uma princesa. Quando, na verdade, houve muita luta, houve muita resistência antes disso para que acontecesse, né? Quem veio antes de nós, para que nós possamos estar aqui hoje, nós três aqui conversando abertamente em uma rede social, muita caminhada veio pela frente. Esse movimento das meninas, do Coletivo Quilombelas, ele começa amanhã e acredito que vai até o final da semana nas redes sociais das meninas, então só a dica, né, de acompanhar aí as redes das gurias. Isso, eu falei com a Helena ontem a respeito disso e disse que divulgaria porque é importante. Vou fazer um salve também aí para o pessoal do Quilombonja, do professor Bruno, Empoderadas IG, da professora Luciana, Meninas Crestas, da professora da Perla Santos, Sopapinho Poético, Ori e Nuerê também. Então, a gente tem hoje... não posso esquecer do Orum também, da prof... Ai, meu Deus, acho que é Fernanda, se não me engano. E assim, são várias iniciativas que estão fazendo a diferença. E isso é muito importante, porque outro dia, né, eu nem tinha a dimensão, foi o Coletivo Quilombelas que me marcou em uma publicação sobre um documentário feito pela Ana Paula Chongani, né, do YouTube Creators for Change, que foi feito a pedido, né, a convite da Michelle Obama, e teve duas embaixadoras no Brasil, a Ana Paula Chongani e a Juju, né, duas youtubers, duas influencers, e a Ana Paula fez o recorte racial. Para minha surpresa, né, dentro desse documentário maravilhoso que ela fez sobre educação para meninas, e aí ela fez a questão das meninas negras dentro da escola. Ao final, ela fala que está longe de ser o ideal, que as escolas não estão preparadas, e ao final disso ela traz 5 iniciativas dentro do nosso país, de referência, né, em educação afrocentrada. E ali estava a professora Larice Moraes, do calendário do projeto Afroativos, e isso foi assim, muito bacana, porque é isso, nós temos que ter uma ideia de unidade, nós temos que prestigiar o trabalho dos nossos colegas, nós temos que divulgar, e é isso que a gente tem, né, Alisson, que a gente sempre tem em mente. A gente sabe que a estrutura ela funciona para que nós sejamos inimigos, para que nós possamos competir entre nós, e não é isso que a gente quer, porque o que acontece? Os racistas sabem exatamente quem nós somos, né? O que falta dentro do nosso movimento é que a gente comece a se olhar e a se enxergar e um alavancar o outro, né? Aquela história de um sobe e puxa o outro. Então, só realmente fazendo aí esse adendo e dando um salve aí para esses profs que estão fazendo a diferença. Gente, nós estamos quase chegando aqui no nosso fim. Foi maravilhosa aí nosso finzinho de manhã, início de tarde, aí, conversando com a professora Larice Moraes, com o Alisson Alexandre, do projeto Afroativos. Foi muito bacana. Tem uma galera aqui pedindo calendário, tem até a nossa vereadora Telda aqui, querida, abraço de Cachoeira do Sul. Tem uma turma aqui dizendo que quer o calendário. Depois aqui vamos disponibilizar online aqui nos próprios comentários, gente. Teve um comentário que falou, eu quero de 2020. Teve uma menina que falou que é da Raquel. Do 23, né? Gente, só um pouquinho antes de passar para eles, só deixa eu dar alguns recadinhos aqui no nosso final, tá? O primeiro é falar da nossa campanha de solidariedade comunitária que nós estamos fazendo, levando alimentos aí a famílias em situação de vulnerabilidade. Nós, até o momento, já doamos mais de 7,5 toneladas de alimentos em Porto Alegre. A gente queria agradecer ontem, vou agradecer aqui novamente, todo mundo que está nos apoiando na campanha, dizer que ela segue, então quem puder, quiser contribuir, quem quiser colaborar fisicamente, tá convidado. A gente sabe que é responsabilidade do Estado, do governo,
assegurar isso, mas a gente sabe que essa política neoliberal aí, ela não permite que chegue a todos, né? Ontem mesmo nós vimos essa denúncia aí de 73 mil militares que receberam indevidamente o auxílio emergencial, enquanto tantas pessoas ainda estão em situação de análise, né? Então, o que a gente pode fazer também é levar um pouquinho de solidariedade a essas famílias. Além disso, convidar todo mundo no sábado, aqui às 19 horas, nós vamos ter uma live muito bacana com o Luiz Eduardo Soares, antropólogo, ex-secretário nacional de Segurança Pública, ex-subsecretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos falar sobre o sistema prisional e direitos humanos no Covid-19. Né? Nós aí vimos que o Ministério da Justiça tem pressionado muito o Conselho Nacional para que apenados, doentes e idosos sejam colocados em containers, né, para isolar mais uma política desumana, né, mais uma vez mostrando a falência total do nosso sistema prisional. E nós vamos estar debatendo um pouco sobre isso no sábado, que também é um debate sobre racismo estrutural no Brasil. Né? Quase 70% dos apenados no Brasil são homens negros. Então é importante aí que a gente faça também esse debate muito importante. Eu queria imensamente agradecer a Lari e ao Alisson por estarem aqui. Vou passar para vocês para fazerem as suas considerações finais. Tá, primeiramente eu quero agradecer todo mundo que está nos assistindo ainda e que nos assistiu também. E queria também dizer que o calendário de 2020 a gente estava fazendo, mas por conta. A gente está ainda em processo, mas por conta do Covid-19 vai acabar sendo lançado no ano que vem. Proposta e o maravilhosa de 2020. As fotos estão muito lindas. E é que o calendário de 2020 vai ser com as mães dos afroativos dentro do Parque Saint-Hilaire, que é aqui na Lomba aí também, o centro de aniversário. Então, 2021 tem novidades. E o calendário que tem muita gente falando, a gente vai disponibilizar, acho que no Face mesmo, e no Instagram, que eu que administro. Vocês podem me chamar que eu envio o link se vocês quiserem. E muito obrigado vendo, por né? tudo. Funciona a coisa, né? Administro, eu mando, me chama que eu mando, tá tudo certo. É isso aí mesmo, protagonismo, essa é a ideia. Agradecer, então, a todos. Eu sempre... isso é uma característica do Afroativos, né? Como é um grupo de estudos protagonizado por alunos e alunas, sempre há essa característica. O Alisson tem sido, né, o representante dos colegas, até por uma questão de acesso à internet, né, Alisson? É complicado. Uhum. Então, sempre que nós temos alguma atividade online, presencial é normal, eles sempre vão. Nem que seja eles sempre estão lá para serem ouvidos. Porque é importante também eu vi alguns comentários aqui, né, de pessoas não negras, e isso é extremamente importante, porque nós temos que fortalecer nossos espaços, nós temos que fazer uma conversa com os nossos, mas o antirracismo, né, ele só vai se concretizar se todo mundo pegar junto, né, se todo mundo vier para a luta junto. E é muito importante, e hoje, né, fazer valer esse privilégio, porque é muito mais fácil, infelizmente, uma pessoa branca ser ouvida quando o assunto é racismo, né, do que uma pessoa negra. Porque o negro, quando ele se levanta para falar sobre racismo, ele é taxado de mimizento, né, de vitimista. E exemplos claros disso, né? E aí eu falo claro mesmo, né, no sentido que a gente não costuma usar essa palavra, né, Alisson? A gente não quer esclarecer, nós queremos escurecer. Mas um exemplo bem específico disso é o caso, né, da Thaís Araújo, quando veio a público falar que os filhos, né, têm a cor que faz com que as pessoas atravessem a calçada, e ela foi alvo de ataques fortíssimos né, nas redes. E quando a Titi, né, filha do Bruno e da Giovana, sofre aquele ataque absurdo, bem, e eles vêm ao público, isso virou comoção nacional. Então a gente precisa entender qual é o nosso papel nessa luta,
e isso às vezes vai gerar incômodos, né? Porque muitas vezes no teu grupo de amigos ali tu vai ter que chamar a atenção de alguém, tu vai ter que te posicionar, mas isso é extremamente importante que desacomodem, né? Que a gente passe a desnaturalizar certas expressões, certas atitudes, para que a gente consiga chegar, né, à equidade, né, ao equilíbrio. Eu queria realmente agradecer 2020, como o Alisson falou, era para ter sido lançado no dia 21, né, em alusão ao Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial, mas foi bem a semana onde iniciamos lá a quarentena e ainda faltavam algumas mães. E a ideia do calendário 2020 era trazer essas mães dentro do nosso território, mostrar o nosso território, mostrar o que temos de positivo dentro do nosso bairro, dentro da Lomba do Pinheiro, e trazer as histórias dessas mulheres, né, que são heroínas anônimas, e trazer toda a força dessas mulheres negras e suas famílias. Então, elas fotografaram junto com seus filhos, fotografaram sozinhas. Está ficando maravilhoso o trabalho, mas a gente ainda pretende lançar, sim, só que vai ficar para 2021, né, devido a toda essa função. É importante agora cada um faça a sua parte, que nós fiquemos, quem pode, que fique em casa, quem não tem outra alternativa, que se proteja, que tome todas as medidas, né, de higiene, as medidas de proteção, e que isso passe logo, né, é um pesadelo, mas se cada um não fizer a sua parte, né, aqui também nós estamos envolvidos com ações solidárias. Semana passada fui entregar algumas coisas também, junto com um grupo que está também fazendo esse movimento aqui dentro da Lomba. Hoje vamos entregar também, daqui a pouquinho. E é isso, né? Se cada um doar um pouquinho, se cada um puder ajudar um pouco, a gente vai conseguindo, né, mudar alguns mundos, né? Fazer a diferença para alguns mundinhos, alguns pequenos mundinhos. E isso já é extremamente importante. É isso, mínimo queria agradecer. atenuar. Exato. Queria agradecer o convite. Foi muito bacana a gente estar aqui. Sempre compartilho também, porque acho que é importante nós vermos uma mulher negra iniciando um movimento, né, chamando pessoas do mundo inteiro para conversar, sabe, movimentando a estrutura, né. Então é importante que a gente faça, que a gente reverencie, que a gente divulgue esse trabalho também. Quero te agradecer muito. Obrigadão. Obrigado, Laura. Valeu, gente. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu também. Claro, Alisson? Antes de. Não, é que a Raquel ainda comentou qual é o endereço. Só queria dizer que é Afroativos SH no Instagram. E na página do Face é Afroativos. Tudo junto. Quer fazer um poema para terminar, Alisson? Depois dá para deixar aqui nos comentários. Depois. Tá. Daí fica mais fácil, daí o pessoal consegue acessar direto. Tá. Faz o poema do Pequeno Príncipe para terminar. O poema do Pequeno Príncipe é um poema do carioca Marcelo Serralva, que ele serve para as pessoas negras saberem de quem nós somos descendentes. Então, vou declamar para vocês agora. O pequeno príncipe chegou, montado em seu cavalo preto. Preta também era sua cor. Cor de menino perfeito. Mas é claro que alguém estranhou, pois nas histórias que ouvimos, os príncipes têm outra cor, não a cor deste menino. Ao que o príncipe respondeu: do lugar de onde venho, os príncipes são todos pretos. Os reis, as rainhas, todo o reino. E aqui, pelo que vejo, tem tanta gente pretinha. Vou procurar uma princesa e fazer dela rainha. Para que um dia nossas histórias possam ter uma cor diferente. Uma cor que também é bela. Uma cor que traduz a gente. Muito bem. Muito obrigada. Lindo. Então tá bom, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Veremos.